Nelson Piquet, um graxeiro de Brasília, campeão mundial de Fórmula 1. Foi o que aconteceu há 40 anos, quando Piquet conquistou seu primeiro título na categoria em 1981. Mesmo em uma temporada em que sofreu 4 abandonos, em que não tinha o melhor equipamento e em que não liderou o campeonato nenhuma vez. O piloto brasileiro acabou fazendo a diferença e levou para casa uma taça mais do que improvável. Como é que ele conseguiu? Quais foram os desafios do Piquet naquele ano? E como o Carlos Reutemann e a Williams deixaram esse título escapar? Agora, no primeiro stint. Para você que gosta de automobilismo, hora de falar do Mundial de 1981, que não só trouxe o primeiro título para o Piquet, como também revolucionou a história da categoria. Dando um contexto aqui, aquele foi o primeiro campeonato oficialmente chamado de Mundial de Fórmula 1 FIA. Antes, a disputa pelo título tinha o nome de Campeonato Mundial de Pilotos e Copa Internacional de Construtores, no caso das equipes. Essa mudança veio acompanhada de uma série de regras que incluíam a necessidade das equipes se inscreverem para o ano todo e não só prova a prova, como era anteriormente. Foi a primeira grande atitude do Bernie Ecclestone como líder da FOCA, a Associação dos Construtores da Fórmula 1, deixando o esporte mais profissional, mais rentável e de quebra fazendo dele, Ecclestone, um dos homens mais ricos do mundo. Não custa lembrar, nessa época o Ecclestone era também o dono da Brabham e, por consequência, chefe de equipe do Nelson Piquet. Na pista, eles teriam mais uma vez um belo de um desafio. A Brabham não era campeã desde 1967. E, embora tivesse melhorado nos 2 anos anteriores, primeiro com a experiência do Niki Lauda e depois com a chegada do Nelson Piquet, ela não era favorita por causa da ascensão da Williams, que era a atual campeã, estava cheia da grana e tinha uma dupla muito forte com o Alan Jones e o Carlos Reutemann. Dito e feito, os dois fizeram a dobradinha nas 2 primeiras corridas de 1981 e começaram o que parecia ser um campeonato de amplo domínio. Embora o Piquet tenha reagido nas provas seguintes, ele teve 4 abandonos e, no quesito regularidade, ficou longe do líder. Depois da 9ª etapa na Inglaterra, a vantagem do Carlos Reutemann para ele era de 17 pontos. Nessa altura do campeonato, já meio inalcançável. Porque calcula aqui comigo, cada vitória dava 9 pontos. Ou seja, o Reutemann tinha de ficar fora de 2 corridas para o Piquet alcançar ele, e mesmo assim por margem bem apertada. Tava com cara de que tava ganho para o Reutemann. Mas no GP da Alemanha, em Hockenheim, o Reutemann teve problemas de motor, abandonou a corrida e o Piquet venceu. Depois, na Holanda, o Reutemann bateu com o Jacques Laffite, que era outro candidato ao título, e o Piquet foi o segundo na prova. O que parecia improvável estava acontecendo. O Piquet chega à última etapa em Las Vegas só 1 ponto atrás do Reutemann. A Williams já era a campeã de construtores, mas o título de piloto estava ali, estava em aberto. Quem chegasse na frente ia levar. Aí entram 2 questões, né? Quando eu falo Fórmula 1, Las Vegas, se você não conhece essa história, pode até achar que eu estou falando de uma etapa sensacional, né? Glamour, tudo isso, mas estava longe disso. A pista era uma porcaria, montada no estacionamento do Caesar Palace e parecia um daqueles karts de shopping, sabe? Já foi? Era horrorosa, um zigue-zague, totalmente sem sentido. Talvez a pior pista que a Fórmula 1 já correu. E esse layout não ajudava muito o Piquet, que estava com uma baita dor aqui no pescoço e ia sofrer muito nesse zigue-zague e no calor do deserto. A zica era tanta que nos treinos livres ele chamou o massagista do boxeador Sugar Ray Leonard para dar um jeito no pescoço dele, né? Para dar uma mexida ali. Só que o cara viajou, torceu ainda mais o pescoço do Piquet e arrebentou as costas dele também. Ia ser difícil, isso já estava claro, e a brochada completa veio com a pole position do Carlos Reutemann e uma primeira fila toda da Williams, com o Piquet só em 4º lugar. Só que na Fórmula 1 a gente tem de viver um dia após o outro. E no domingo a sorte virou. Embora os dois tenham perdido posições na largada, a coisa foi pior para o Reutemann, que caiu da pole para 5º na primeira volta. Na terceira volta já estava em 7º, sendo atacado justamente pelo Piquet. Os dois ficaram aí nessa briga por um bom tempo, né?
e nessas condições o título era do Reutemann. Vamos lembrar, eles estavam fora da zona de pontuação que só contemplava os 6 primeiros. Na volta 17, o Reutemann freou mais cedo, no que muita gente acusou de ser o chamado brake test, deu um susto no Piquet, mas o Piquet reagiu rápido e passou por ele. Depois ficou claro que o Reutemann enfrentava problemas de câmbio e ele chegou a cair para nono. Mesmo assim, o Piquet ainda precisava de um ponto para ser campeão, né? E na 22ª volta, ele ultrapassa o John Watson, sobe para sexto e finalmente entra na posição que poderia lhe dar o título. Com o abandono do Gilles Villeneuve, na volta seguinte, ele vai para quinto e a partir daí não saiu mais do grupo dos primeiros colocados, terminando em quinto lugar, com o Reutemann em oitavo e conquistando o primeiro título da carreira dele com apenas 1 ponto de vantagem. Uma das viradas mais espetaculares da história, que levou o Piquet, inclusive, às lágrimas, uma cena rara e que ele ainda hoje considera, né, como a conquista mais sacrificante da carreira dele. Vamos lembrar, ele estava sofrendo com aquela contusão muscular e completou as 75 voltas no sacrifício, à base de remédio, e precisou ser amparado ali para descer do carro e ir até a celebração do título com o braço direito praticamente imóvel. Aqui no Brasil, a corrida teve narração do Luciano do Vale, com Reginaldo Leme nos comentários, e representou um marco importante, porque no ano anterior o Emerson Fittipaldi tinha parado de correr, né? Tinha decidido se aposentar, e já em 81 o país tinha um representante campeão do mundo mais uma vez. O Reutemann teve de se contentar com o vice e deu uma declaração muito engraçada, dizendo que tinha perdido o campeonato para o cara que lavava as rodas do meu carro. E era verdade mesmo, porque o Piquet, na época de moleque, né, se infiltrou lá nos boxes da Brabham, na corrida especial de Brasília, de 1974, e virou meio que um faz-tudo ali na Brabham. Carregando a paixão que ele tinha, né, pelo esporte ali, se infiltrou na equipe e passou a ajudar os caras. Então essa lembrança foi muito bacana por parte do Reutemann naquele momento. Em 2011, quando celebrou os 30 anos da conquista, o Piquet voltou ao volante do Brabham BT49C para uma exibição antes do GP Brasil em Interlagos, em uma homenagem bem bacana e uma das poucas aí que ele aceitou receber, né? O Piquet é um cara de pouca mídia, por pura opção, é bom que se diga, e a gente tem mesmo de curtir toda vez que ele topa dar as caras, contar as histórias dele e curtir um pouco do que foram esses anos entre os melhores pilotos do mundo. Tem uma frase do Piquet, que hoje é um empresário de bastante sucesso lá em Brasília, que também ajuda a entender essa rejeição por tapinha nas costas, puxa-saquismo, né? Foi de um dia que ele foi perguntado sobre o que a Fórmula 1 significava para ele. O Piquet parou, pensou um pouco e respondeu: uma grande fase da minha vida. É isso, uma fase que já foi, já terminou, está em outra e resta a gente lembrar com muito carinho de tudo isso. Sei que ele tem muitos fãs aqui no canal e fico feliz de ter trazido mais um vídeo sobre esse cara que foi um dos mais criativos e um dos melhores acertadores de carros de todos os tempos, em uma época em que o piloto ainda podia fazer essa diferença, né, na parte mecânica. Primeiro Stint fica por aqui, celebrando os 40 anos dessa histórica conquista do Nelson Piquet. Fica o meu abraço a todos vocês, valeu e até semana que vem. Tchau! Não muda nada não, você acorda no outro dia com fome, com dor de barriga, peida, sabe, não muda absolutamente na sua vida nada. A primeira entrevista eu me lembro que fizeram assim, você, para quem se dedica o campeonato? Eu dedico para mim mesmo, pô, foi o que eu ganhei, pô, vou dedicar para quem, pô?